Imagina que na próxima semifinal de Copa do Brasil a gente tenha um time que não tem divisão no Campeonato Brasileiro, um time que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro e não subiu, um time que foi rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro e um time que jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, mas quase foi rebaixado também. E se eu falar pra você que isso já aconteceu na história e não tem tanto tempo assim não. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Copa do Brasil de 2004, a Copa do Brasil mais surpreendente de todos os tempos. O ano era 2004 e a Copa do Brasil iniciou com 64 participantes. O regulamento era muito simples, né? Era mata-mata em todas as fases e todos os times entravam no mesmo estágio, sabe? Essa Copa do Brasil não parecia, mas acabou reunindo diversas surpresas, né? Se a gente for ver as equipes que chegaram nas semifinais, nós tínhamos o Santo André, clube lá do ABC Paulista, o 15 de Novembro, clube do interior do Rio Grande do Sul, o Vitória, né, time lá de Salvador, e o Flamengo, que é um time do Rio de Janeiro. Era até óbvio imaginar que o Flamengo era o franco favorito para vencer essa competição. Os adversários não pareciam ter nível para vencer os rubro-negros, né? O 15 de Novembro, por exemplo, nem divisão nacional tinha. Tinha sido vice-campeão gaúcho por 2 anos seguidos, em 2002 e 2003. Em ambas as oportunidades, o campeão foi o Internacional, mas a equipe, por mais que surpreendesse no âmbito estadual, resolveu surpreender, então, no Brasil inteiro naquele ano. A primeira vítima foi a Portuguesa Santista. Na ida, a partida terminou 1-1 e na volta 2-2. Pelo gol marcado fora de casa, eles estavam classificados para a segunda fase. O adversário seria o Vasco da Gama. Enquanto isso, a outra equipe que eles enfrentaram na semifinal foi o Santo André. Naquele ano, eles foram quinto colocado no seu grupo do Campeonato Paulista e acabaram não se classificando para as quartas de finais. Já no Campeonato Brasileiro, da Série B, eles também não subiram para a primeira divisão meses depois. O curioso é que naquele time tinha o Pará, né, lateral direito, que anos depois conquistaria títulos pelo Flamengo e pelo Santos. Na primeira fase daquela Copa do Brasil, seu adversário foi o Novo Horizonte. Por vencer a ida por 5-0 fora de casa, não foi necessário jogo de volta, já que o regulamento previa que o visitante, se vencesse por 2 gols de diferença, o jogo de volta não seria necessário. Já o Vitória, que foi o outro semifinalista que enfrentou o Flamengo, passava por um dos seus melhores momentos em sua história. Entre 2000 e 2005, venceu 5 dos 6 campeonatos baianos, venceu também a Copa do Nordeste de 2003 e ninguém imaginaria que acabaria o ano de 2004 sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, sendo o penúltimo colocado com apenas 3 pontos para o Botafogo, que foi o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mas eles acabaram vencendo o Colatina do Espírito Santo tanto na ida quanto na volta, 2-1 e 4-0 respectivamente, e esses confrontos eram válidos pela primeira fase. A quarta equipe semifinalista daquela competição, como eu disse, dispensa apresentações, né? Se hoje a gente tem um Flamengo cheio de jogadores midiáticos a nível europeu, jogadores que tiveram uma carreira muito importante, também jovens jogadores surgindo aqui no futebol brasileiro, naquela época a situação era um pouco diferente, vamos dizer assim. Mas de qualquer maneira era um bom time do Flamengo, com jogadores conhecidos no futebol brasileiro. Era o caso até do goleiro Júlio César, né, que brilhou na Inter e na seleção brasileira anos depois. Tinha também naquele elenco alguns jogadores que marcaram época no Flamengo, que vocês provavelmente conhecem, né, como o Zinho, Júnior Baiano, Ibson, Fabiano Heller, Felipe Maestro e até o Atirson. Mesmo que alguns desses caras sequer tenham jogado a final lá na frente, o elenco do Flamengo era claramente melhor que os outros e o grande favorito. Naquele ano o Flamengo se sagrou campeão carioca, mas terminaria o Campeonato Brasileiro como o 17º colocado dentre 24 participantes e apenas 4 pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na primeira fase, os rubro-negros eliminaram o CRB, sendo que o jogo de ida foi 4-4, um jogo interessante, e a volta 3-1 para o Flamengo lá no Edson Passos. Passando então para a segunda fase daquela competição, a gente tem os nossos 4 protagonistas aqui, semifinalistas daquela Copa do Brasil, enfrentando desafios diferentes. O 15 de Novembro acabou eliminando um fortíssimo, grande e importante time do Vasco, né, que há pouco tempos atrás tinha conquistado até Campeonato Brasileiro, né, tinha um bom elenco. Eles empataram em 1-1 em casa e venceu por 3-0 o jogo de volta em pleno São Januário. Já o Santo André, né, a vítima foi um outro gigante, o Atlético Mineiro. No jogo de ida no Bruno José Daniel, a vitória cachapante por 3-0 e uma derrota por 2-0 no Mineirão deram a classificação para o time do ABC Paulista. Os rubro-negros carioca venceram a ida por 3-2 em Minas e
e a volta por 4-0 no Geolite Coutinho e acabou se classificando. Já os rubro-negros baiano perderam a ida no Maranhão por 1-0, mas em casa venceram por 3-1 e se garantiram nas oitavas de final. E antes da gente avançar para a próxima fase aqui, a gente vai, claro, cobrar de vocês o pedágio, que para continuar no vídeo você precisa se inscrever no canal, deixar um likezinho aí embaixo e, claro, um comentário bacana, além de espalhar o conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Esse tipo de conteúdo não é fácil de fazer, demanda um tempo interessante da gente, mas a gente faz porque a gente gosta de fazer isso aqui, e se você, obviamente, quer apoiar a gente de alguma maneira, é só deixar um likezão aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Tamo junto e é nóis! O 15 de novembro, então, seguiu fazendo história e, mais uma vez, o adversário foi um time do Rio, mas agora o Americano de Campos. Na ida no Norte Fluminense, vitória por 2-1 dos gaúchos, que também venceram a volta em Campo Bom por 3-2 e acabou se classificando para a próxima fase. Já o Santo André tinha um rival pela frente a nível estadual, o Guarani. Em Campinas o jogo foi 1-1 e em Santo André o jogo foi 0-0 e pelo gol fora de casa o Santo André então estava nas quartas de finais daquela competição. Já os rubro-negros tiveram pela frente dois duelos difíceis. Enquanto o Vitória teve que eliminar o Internacional com um empate em 1-1 no Beira-Rio e uma vitória por 3-1 no Barradão, o Flamengo teve que despachar o Santa Cruz, vencendo ambos os jogos por 1-0. Chegamos então no estágio onde apenas as 8 melhores equipes seguem vivas na competição. Estamos então nas quartas de finais daquela Copa do Brasil. O 15 de novembro caminhava mais uma vez em direção à história após eliminar o Palmas do Tocantins, enquanto seu adversário na semifinal, Santo André, eliminava o Palmeiras. Quanto o Palmas, o 15 vence a ida por 3-0 em casa e a volta por 1-0 lá no Tocantins. Enquanto o Santo André enfrentou um pouco mais de dificuldade contra o Verdão, isso aí era até esperado. Foi 3-3 na ida, um jogo muito disputado em casa. Já no jogo de volta, um emocionante 4-4 e a histórica classificação para as semifinais por ter marcado 4 gols na casa do Palmeiras, obviamente. Já os nossos queridos rubro-negros tiveram que eliminar dois gigantes para se garantir entre os 4 melhores. O Vitória eliminou o Corinthians após perder a ida por 1-0, mas vencer a volta por 2-0 em casa e se garantir entre os 4 melhores da competição, enquanto os cariocas acabaram enfrentando o Grêmio e também não teve nenhuma facilidade, tá? Na ida no Estádio Olímpico, uma vitória importantíssima por 1-0, já que o jogo de volta não saiu do zero e a classificação foi garantida de forma suada. Chegamos então ao ápice desse vídeo, o momento em que a gente iniciou esse conteúdo falando para vocês, a famosa semifinal da Copa do Brasil de 2004, onde tivemos essas seguintes equipes. De um lado da chave a gente teve 15 de novembro e Santo André se enfrentando, já na outra Flamengo e Vitória. No jogo de ida, o 15 de novembro vence por 4-3 em terras paulistas e chegaram a sentir o gostinho da classificação para a final. O mesmo aconteceu com o Flamengo, que venceu Vitória por 1-0 em Salvador e levava para casa uma grande vantagem. Só que os vencedores dos jogos de ida da semifinal tiveram destinos e finais diferentes, tá? Enquanto o Flamengo aproveitou a sua vantagem, eliminou o Vitória, né, após vencer o jogo em casa por 2-0, o 15 de novembro não teve a mesma sorte, porque perdeu para o Santo André por 3-1 no Estádio Olímpico e deu adeus ao sonho de ser campeão da Copa do Brasil. Mas estava então definido a grande final daquela competição nacional que pararia o planeta Terra inteiro. O ano da zebra do futebol mundial reservava o que para a Copa do Brasil, hein? Se na Libertadores tivemos o surpreendente Once Caldas vencendo o Boca Juniors na final, na Champions League o Porto vencendo o Mônaco e se sagrando campeão europeu, a Grécia vencendo Portugal em solo português na final da Eurocopa, será que na Copa do Brasil teríamos outra zebra? E bom, eu não estaria aqui gravando esse vídeo se a gente tivesse tido o Flamengo campeão em cima do Santo André, vencendo tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta, né? O jogo de ida aconteceu no Parque Antártica, né? Um antigo estádio do Palmeiras, que hoje é o Allianz Parque. E o Roger, de cabeça, abre o placar pro Flamengo aos 26 minutos da primeira etapa, após esse cruzamento do Ibson aí. Belo cabeceio do lateral esquerdo do Mengão, inclusive, né? Já aos 6 minutos do segundo tempo, em ataque veloz do Santo André, Romerito cruza na área e Osmar cabeceia a queima-roupa e empata a partida. Agora aos 14 minutos em bola lançada na área, André Bahia briga e Romerito de perna esquerda vira para o time do ABC Paulista. Destaque para o saudoso Galvão Bueno errando o nome do time e do jogador que fez o gol. De acordo com ele, Ramalho marcou o gol do São Caetano. Galvão Bueno e suas pérolas. É do São Caetano, Santo André, Ramalho número 8. O segundo. O São Caetano
Quer dizer, Santo André, brincadeirinha, segurava o placar até os 38 minutos do segundo tempo, até que Atirson mete um balaço de falta longe para um cacete e empata a partida pros rubro-negros. A partida termina 2-2 e o Flamengo tem a vantagem de vencer por qualquer placar para ser campeão, ou então empatar em 0-0 ou 1-1. Já o Santo André também precisaria vencer para ser campeão, né, por qualquer placar, mas só seria campeão com um empate caso fosse 3-3 para cima. Então chegamos ao 30 de junho de 2004, onde uma das maiores zebras da história do futebol brasileiro aconteceu. Quando eram jogados redondos 7 minutos do segundo tempo, a bola é lançada na área e Sandro Gaúcho acerta um lindo cabeceio no canto esquerdo de Júlio César, que só olhou. O Santo André então estava à frente do placar e conseguia até aquele momento um feito histórico, né? Já aos 22 minutos da segunda etapa, Dirceu carrega a bola em direção ao ataque e toca pro lado esquerdo para Osmar, que acerta um belo lançamento na área e Elvis resvala a bola e aumenta a vantagem para os paulistas. Quase 72 mil pessoas assistiam incrédulo o que estava acontecendo naquela noite no Maracanã, e aos 48 minutos e meio o árbitro pede a bola e a história foi feita. Uma das maiores zebras do nosso futebol, como eu disse, acontecia naquele momento, e a campanha do Santo André nem foi tão maravilhosa assim, tá? Foram 11 jogos no total, sendo 4 vitórias, 2 derrotas e 5 empates, mas claro, sempre bom salientar que mesmo sendo um time da segunda divisão, né, deixou pelo caminho 4 equipes da Série A, né, em 6 fases possíveis, sendo o Atlético Mineiro, Guarani, Palmeiras e o próprio Flamengo. Mas e aí, meus queridos? Gostaram do conteúdo, gostaram desse vídeo? Se sim, cara, simplesmente se inscreve no canal. Sério, de verdade. Eu sei que você tem motivos de sobra pra gostar do conteúdo aqui, porque a gente fala de futebol sul-americano de uma maneira bem mais leve e bem mais descomplicada, tá? Se você gostou desse vídeo também, não esquece de deixar um likezinho e, claro, se puder divulgar esse conteúdo pra outras pessoas, vou ficar muito agradecido. Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!